Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. Ou, mais especificamente, duas questões, porque um texto, uma tabela da FUVEST, acaba me fornecendo duas questões. Então, a primeira questão que a gente vai fazer sobre essa tabela é uma questão mais simples, sobre montar a equação global, sobre as equações que estão na tabela, então não é nada complicado. A segunda questão da FUVEST, aí sim ela pode ter um nível médio, porque você vai ter que resolver aqui a questão de lei de Hess, você vai ter que determinar uma variação de entalpia, e aí se você não tomar cuidado com os detalhes da questão, você pode errá-la facilmente. Então, uma bela questão da FUVEST, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Então, o oxigênio, o O2, e o ozônio, O3, estão em constante processo de consumo e produção na estratosfera, como representado pelas equações químicas a seguir. As reações 1 e 2 ilustram etapas da produção de ozônio a partir de oxigênio, e a reação 3 mostra a restauração do oxigênio a partir do ozônio. Tá? Então, são uma sequência de três equações. Você tem aqui os valores da etapa da variação de entalpia da etapa 1 e da etapa 3. Então, como eu disse, a questão 2 é sobre a lei de Hess, então na questão 2 a gente vai calcular esse ΔH2 aqui, tá certo? E na primeira questão, ele vai perguntar aqui sobre a equação global, tá? Mas para explicar essa sequência de reações, é o seguinte: fala que o oxigênio na estratosfera, ele recebe energia luminosa lá em cima, ele recebe energia, aí ele vira o oxigênio radicalar, então aqui você tem o radical oxigênio, tá? Você não tem mais a molécula, aqui eu tenho a molécula, ela recebe energia, se transforma no oxigênio radicalar. Aí, esse oxigênio radicalar, numa outra etapa, ele vai reagir com mais oxigênio que tem na estratosfera. E aí, você tem a formação do ozônio. E aí, no final, esse ozônio, ele volta a virar, a se transformar novamente em gás oxigênio. Tá certo? Então, isso aqui fica um processo cíclico, uma reação cíclica. Porque depois, esse oxigênio que foi restaurado, ele volta para esse processo de novo. E aí você tem tudo isso, gera ozônio, aí o ozônio novamente se transforma aqui em oxigênio e isso fica um processo que ocorre por milhões e milhões e milhões de anos. Tá certo? Então, ele vai perguntar alguma coisa aqui sobre essas duas equações. Ok? Então, para abrir um adendo aqui, que a gente pode falar um pouquinho, que o ozônio e o oxigênio, eles são formas alotrópicas, tá? Então, o que é um alótropo? Um alótropo é uma substância simples que tem estruturas diferentes, ok? Então, o ozônio e o oxigênio, eles são formas alotrópicas. Então, outras formas alotrópicas bem comuns, né? Outra forma é o carbono grafite e o carbono diamante. Até agora você tem outras formas que foram descobertas, o fulereno, o grafeno, são também alótropos do carbono, tá certo? Então, quando eu venho aqui no ozônio, o que eu vou ter aqui? Na minha caneta aqui. Então, quando eu desenho aqui molécula de oxigênio, eu tenho aqui o oxigênio ligado ao outro oxigênio, e entre eles eu tenho uma ligação dupla. Tá? Então, aqui o oxigênio, quando ele faz duas ligações, que é a forma mais estável, que é a mais comum que a gente tem, ele tem dois pares de elétrons não ligantes. Tá? O oxigênio é do grupo 16 da tabela periódica, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então precisa fazer dois compartilhamentos aqui para ficar com o octeto completo. Agora, quando a gente vem para o ozônio, tá? Então essa geometria aqui é uma geometria linear. E aí, quando a gente vem para o ozônio, a gente vai ter isso aqui, certo? Então a geometria do ozônio vai ser angular. Por quê? Porque o oxigênio aqui, ó, que eu falei, o oxigênio comumente ele vai fazer duas ligações, tá? E aí, nesse caso aqui, como você só tem, né, toda a molécula que só tem dois átomos, ela vai ter uma geometria linear. Só que quando eu tenho aqui três átomos agora, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma geometria que vai ser angular, tá? A geometria aqui ela vai ser angular. Por que ela não vai ser linear? Porque aqui o oxigênio ele tem um par de elétrons, tá? Então, aqui, ó, o comum é ele ter dois pares de elétrons, quando ele está fazendo duas ligações. Só que aqui o oxigênio está fazendo três ligações. E aí, como ele tem só oxigênio, mas você tem um átomo central, e esse átomo central ele tem um elétron, por exemplo, aqui a gente tem um orbital P, com um elétron, então isso aqui faz com que esse ângulo aqui ele baixe, e aí você tem aqui
um certo ângulo aqui dentro, tá certo? E é por isso que a geometria da molécula é angular, tá? Então aqui você tem um par de elétrons, aqui você tem dois pares de elétrons, porque aqui é onde ele está fazendo duas ligações, né? Só que esse oxigênio aqui está fazendo só uma ligação. Então aqui você tem aqui três pares de elétrons, tá certo? E aí aqui com isso você tem, se o oxigênio faz uma ligação, ele tem uma carga negativa. Só que quando o oxigênio faz três ligações, ele tem uma carga positiva. Só que como é uma positiva e uma negativa, a molécula no final ela tem uma carga neutra, porque você aqui a positiva a neutraliza a negativa e aí você tem uma carga global neutra, tá certo? Mas aqui você tem a geometria do, do ozônio, aqui você tem a geometria do oxigênio, tá certo? E aí isso aqui ainda vai fazer ressonância, tá? Isso aqui ainda vai fazer a ressonância. Então essa ligação dupla vem para cá, e aí aqui fica alternando entre ligação dupla e ligação simples, o que dá uma certa estabilidade para a molécula de ozônio, tá? Então aqui continua igual, só que a ligação dupla, né, eu posso dizer que na verdade ela não pula, né? Esse par de elétrons ele vem para cá, então aí esse par de elétrons vindo para cá, ele vai formar isso aqui, aí esse par de elétrons ele vem para cá, e aí você tem a ligação simples aqui entre esse oxigênio com esse oxigênio, tá? Aí isso aqui continua, depois esse par de elétrons que está aqui, ele volta para cá, e aí depois essa ligação dupla que está aqui, ela volta para cá, e isso aqui fica em estruturas de ressonância, tá certo? Então, para dar uma relembrada em alguns conceitos importantes dentro da química, certo? Então, vindo aqui para a primeira questão da FUVEST, ela vai falar o quê? Então, deixa eu pegar aqui novamente o laser pointer. Então, a reação global balanceada, composta pelas etapas 1 e 2, que representa a formação de ozônio, tá? Então, a formação de ozônio, essa alternativa está fora e essa alternativa está fora, ela está formando oxigênio, ó. Ele quer a formação de ozônio. Então, a C e a E já estão fora só por causa disso. Agora, ó, a A forma ozônio, a B forma ozônio e a D forma ozônio, tá? E ele fala aqui, ó, que era a equação global balanceada dessas duas etapas, da formação de ozônio. Então, ó, entre as reações 1 e 2, entre as etapas 1 e 2. Então, aqui, ó, o ozônio já está do lado do produto. Então, eu não vou precisar inverter essa equação do ozônio, tá? E aqui, ó, oxigênio radicalar do lado do produto, oxigênio radicalar do lado do reagente, eles vão se cancelar. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, tá? Então, peguei a primeira equação, aí vou pegar a segunda equação, tá? Então, ó, oxigênio formando ozônio. O ozônio já está do lado do produto, não precisei mexer. O oxigênio está do lado do reagente, porque a partir do oxigênio a gente tem que chegar no ozônio. Então, o oxigênio tem que estar do lado do reagente, tá? Aí, ó, dois oxigênios radicalares do lado do produto, mais dois oxigênios radicalares do lado do reagente, a gente pode cancelar, tá? Então, os oxigênios, eles se cancelam, tá? Os oxigênios radicalares. E aí, eu tenho aqui, ó, quando estão do mesmo lado, a gente soma. Então, aqui eu tenho uma molécula de O2 mais duas moléculas de O2, então no lado dos reagentes eu vou ter três moléculas de O2 participando. Então, fica três moléculas de O2 formando duas moléculas de O3. Tá certo? Aqui sobrou o ozônio. Então, a equação aqui, ela tá balanceada. Desse lado aqui eu tenho 6 oxigênios, ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 2 vezes 3, 6 oxigênios. Tá certo? Então, a equação também aqui, ela tá balanceada. Então, a alternativa que me mostra isso é a alternativa D. Certo? Como eu disse, é uma questão bem simples essa aqui da FUVEST. Você tinha que saber como é a equação global. Tá certo? Por exemplo, se a gente tinha já eliminado a C e a E. Se você vem aqui, essa daqui tá balanceada, mas não é o oxigênio formando o ozônio, tá? É a molécula de oxigênio, ó, a molécula de oxigênio forma o ozônio. Não é o oxigênio nascente, que a gente chama, o oxigênio em si, ele não existe, né, na natureza. O oxigênio é uma espécie muito reativa, ele sempre vai aparecer ligado com alguém. Então, essa daqui tá fora, tá? E essa outra que tinha sobrado, onde você tem a formação de ozônio, mas ela não está balanceada. Ó. 4 vezes 2, 8 oxigênios desse lado. 4 vezes 3, 12, 12 oxigênios desse lado. Então ela não está balanceada. Tá? Essa daqui está balanceada. Ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então você tinha eliminado pela lógica aqui a C e a E.
não era formação de ozônio. Essa daqui, você podia talvez até ficar na dúvida, mas esse oxigênio aqui ele não existe, né, na natureza. O oxigênio nascente ele é formado em alguma reação e rapidamente ele reage com alguém, tá certo? E essa outra que tinha formado, ela forma o ozônio, mas ela não está balanceada. Então, alternativa correta mesmo, alternativa D, tá certo? Agora, quando a gente passa para essa segunda questão, aí nessa que você tem que tomar bastante cuidado, porque se você não prestar atenção, você erra essa questão, tá certo? Então, é uma questão sobre lei de Hess, porque a gente quer calcular o ΔH dessa reação, tá? Então, se a gente tem o ΔH dessa e dessa, da 1 e da 3, a gente consegue chegar no ΔH da equação 2, tá certo? Então, ele vai falar o seguinte, o ΔH2 relacionado à reação 2 pode ser calculado a partir dos dados fornecidos para as reações 1 e 3. O valor de ΔH2 em kcal por mol, que é a mesma unidade e a condição que a gente tem aqui na tabela, por mol de oxigênio consumido é igual a, certo? Uma questão de lei de Hess. Você sempre vai ter duas ou mais equações para você manipular e conseguir chegar na equação que você vai querer saber o valor do ΔH, certo? Então, a gente quer chegar nessa equação, você tem que ter ideia que a gente, lei de Hess, eu sempre vou ter uma equação que eu preciso chegar, e aí eu tenho que chegar nessa equação do ΔH2, na etapa 2. Então, eu vou ter que manipular essa equação, eu vou ter que manipular essa equação para chegar nessa daqui, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero vir para cá, quero saber esse valor aqui. O que que eu vou fazer? Percebam que nessa equação que eu quero chegar, o ozônio está do lado do produto. Essa equação não tem ozônio. O ozônio está nessa equação 3. Então, eu vou ter que inverter essa equação 3 para o ozônio ficar do lado do produto, tá certo? E aqui, essa equação tem o oxigênio radicalar aqui. Nessa equação, o oxigênio radicalar está do lado do produto. Na equação que eu quero chegar, o oxigênio radicalar está do lado do reagente. Então, eu vou ter que inverter essa equação também. Então, eu vou ter que inverter as duas equações. E dentro da termoquímica, quando a gente inverte a equação, a gente também inverte o sinal. Tá certo? Então, aqui vai ficar mais 118 e aqui vai ficar menos 21. Tá? Então, ó, já inverti essa equação, tá? Porque o oxigênio radicalar na equação que eu quero chegar está do lado do reagente. Então, e essa equação é onde tem o oxigênio radicalar. Então, eu já inverti essa equação. E percebam que eu já inverti o sinal. E aí, como a gente disse, também ia inverter a equação 3. Porque o ozônio, na equação que eu quero chegar, está do lado do produto. Aqui ele está do lado do reagente. Então, eu já inverti também. O ozônio já está do lado do produto. E percebam que eu também inverti o sinal. Tá certo? Só que aqui tem um detalhe. E essa questão, ela pega muito aluno. Essa questão pegou muitos alunos. Tá certo? Tá? Eles vão falar, professor, isso aqui é pegadinha. Não, não é pegadinha. Tá bem claro aqui, ó. A ideia tá bem clara, tá? Ó, quilocal por mol de O2. Quantos mols de O2 eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3 mols de O2. Então, eu vou fazer 3 vezes 21, que vai dar menos 63 aqui. Tá certo? É a informação que você tem ali para trabalhar. Ó, quilocal por mol de O2. Quantos mols de O2 eu tenho aqui? 3. Então, eu tenho que fazer aqui a multiplicação do 21 por 3, tá certo? Aí, o que eu posso fazer aqui? Ó, eu tenho aqui um oxigênio do lado do produto, 3 oxigênios do lado do reagente, eu posso cancelar oxigênio com oxigênio, tá certo? Então, o que vai me sobrar aqui? Aqui vai me sobrar 2 oxigênios, tá certo? Aqui vai me sobrar 2 oxigênios, porque se tá saindo 1, mas está entrando 3, no global, quanto eu tenho de oxigênio participando do processo? Tá? O global, eu vou ter 2. E aí, ó, a gente chegou onde a gente queria chegar, ó. Tinha que ter 2 oxigênios moleculares do lado do reagente. E nós chegamos, no início tinha 3, ó. Se eu não cancelo aqui, ó, aqui, ó, tenho 3 no início. Só que eu tenho que chegar em 2. Então, como que chega em 2? Porque aqui tem 3 entrando, aqui tem 1 saindo, então no global eu tenho 2 aqui participando do processo. E aí a gente chega, ó, 2 oxigênios, 2 oxigênios radicalares do lado do reagente, e do lado do produto temos a molécula de ozônio, tá?
Então, quando a gente junta, desse lado sobrou 2 de O2 mais 2 de oxigênio radicalar, e do lado do produto sobrou as 2 moléculas de ozônio. Tá certo? E aí a gente vem para cá. Bom, aqui ficou positivo, aqui ficou negativo, porque a gente inverteu, só que aqui a gente tem 3 moléculas de oxigênio, então multipliquei por 3. Aí a gente faz aqui, mais 118 com menos 63, isso aqui dá mais 55. Beleza. Aí você vem aqui, bom, alternativa E, mais 55, e aí você erra a questão, tá? Por quê? Porque aqui no final ainda, eu ainda tenho 2 moléculas de oxigênio. Então, o que eu tenho que fazer agora? Ainda dividir esse valor por 2. Então, isso aqui vai ficar 55 dividido por 2, que vai dar mais 27,5. Tá certo? Então, 55 kJ estão para 2 mols. Então, 1 mol equivale a quantos quilojoules? Então, para 1 mol, a quantidade em quilojoules é de mais 27,5. E aí a alternativa correta fica a alternativa C. Certo? Então você viu que são vários detalhes que você não, se você não levar em consideração, você erra a questão, tá? Então aqui, ó, são 3 O2. Então, ó, por mol de O2, 1 mol de O2 me fornece essa energia. Então, 3 mols de O2 vai ser 3 vezes esse valor, né? A mesma coisa que eu dou um exemplo lá. Se eu botar fogo em uma folha de papel, eu vou liberar uma quantidade de energia. Se eu botar fogo em um caderno, eu vou liberar uma quantidade de energia maior. E é proporcional. Se eu botar fogo em 100 ml de gasolina, se eu botar fogo em 1 litro de gasolina, quem vai liberar mais energia? Onde eu tenho maior quantidade. Né? Então, se você está aumentando para 1 mol de oxigênio, é mais 21. Né? Aqui a liberação. Só que você tem 3 de oxigênio. Então, o que você tem que fazer? Fazer essa multiplicação por 3. Porque se 1 libera isso, 3 vão liberar o triplo. Tá certo? Então, é isso que a gente tem aqui. Então, a gente tem que fazer isso aqui, depois pegar que esse valor aqui também são para 2 moléculas de oxigênio. Então, ele quer saber por mol. Então, por mol é mais 27,5. Tá certo? Então, uma questãozinha da FUVEST. Essa segunda que você tinha que tomar bastante cuidado para não cair. Porque se você viu, se você para aqui, tem essa resposta aqui para falar, bom, cheguei em 55, acertei. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Você tinha que chegar aqui no mais 27,5. Certo? Então, uma questão da FUVEST, como eu disse, interessante, tá? Essa segunda questão, ela é um pouquinho mais, onde você tem que prestar um pouco mais de atenção para você não errar, tá? A primeira era bem tranquila, tá? Essa primeira eu nem entraria aqui para resolver no meu canal, por ser uma questão tão simples, mas como essa segunda questão é mais interessante e alguns alunos meus acabaram errando essa questão, é justamente por isso que eu estou pegando essa questão, tá? Porque eu senti que eles tiveram dificuldade, então eu imagino que muita gente vai ter dificuldade em cima dessa questão também, se não prestar atenção nesses detalhes, tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conseguiriam desenvolvê-la ou não, se travariam ou se parariam numa metade de resposta e chegariam em algum item que seria incorreto a partir dos dados. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!